E aí, qual é o segredo da felicidade? Aquela felicidade de verdade, suprema. É uma pergunta que persegue a humanidade há séculos, né? Hoje, a gente vai mergulhar na resposta, que é bem surpreendente, de um dos maiores pensadores da história, Tomás de Aquino. Bom, vamos direto ao ponto. Lá na sua obra gigantesca, A Suma Teológica, Tomás de Aquino manda a pergunta na lata. Será que nós, seres humanos, conseguimos atingir a felicidade plena sozinhos, com nossas próprias forças? É basicamente o debate final entre autossuficiência e, bom, dependência. Antes de dar a resposta dele, Tomás faz uma coisa genial de uma honestidade intelectual incrível. Ele constrói o melhor argumento possível para o sim. Ele defende a ideia de que a gente já tem tudo o que precisa para ser feliz. Vamos dar uma olhada nessa linha de raciocínio. Ele divide essa ideia em 3 argumentos que são muito fortes. Ele chama de objeções. E cada um deles tem uma lógica impecável. O primeiro é sobre a coerência da natureza. O segundo, sobre a nossa dignidade como seres humanos. E o terceiro, sobre a própria definição de felicidade, a felicidade como uma ação. O primeiro argumento é quase biológico. Pensa bem, a natureza não daria pra gente uma sede profunda, um desejo enorme por algo, sem também dar um jeito de saciar essa sede. Seria, sei lá, um erro de projeto, né? Então, se a gente tem esse desejo natural pela felicidade, a natureza deve ter nos dado as ferramentas para alcançá-la. Faz sentido. Depois vem o argumento da nobreza. A lógica é a seguinte: se os animais e as plantas, que são seres considerados inferiores, conseguem atingir seus objetivos de forma natural, seria muito estranho se a gente, os seres mais nobres da criação, não conseguíssemos fazer o mesmo. Nossa própria dignidade parece exigir que a gente seja autossuficiente. Por último, tem o argumento sobre o que a felicidade é. Seguindo Aristóteles, Tomás de Aquino define a felicidade como uma operação perfeita, ou seja, uma ação. E ações, por natureza, vêm de dentro da gente. Se a felicidade viesse de fora, não seria uma ação, seria uma paixão, algo que a gente recebe passivamente e não algo que a gente faz. Portanto, ela tem que estar ao nosso alcance. E aí, depois de construir essa fortaleza de argumentos, essa defesa quase perfeita da autossuficiência, Tomás de Aquino simplesmente derruba tudo. E ele faz isso com uma única frase. É um dos momentos mais dramáticos de toda a filosofia. A simplicidade disso aqui é devastadora. Tomás de Aquino iguala a vida eterna à felicidade perfeita. E se essa felicidade é uma graça, ou seja, um presente, um dom gratuito, uma ajuda que a gente não merece e que eleva a nossa natureza, então, por definição, não pode ser algo que a gente conquista sozinho. O jogo vira completamente. Então, como é que ele resolve essa tensão toda? De um lado, a lógica da natureza dizendo que a gente consegue, do outro, a revelação dizendo que não. É aqui que entra a genialidade de Tomás. Ele não joga fora os argumentos anteriores. Em vez disso, ele faz uma distinção crucial. Ele basicamente diz que existem 2 tipos de felicidade. A primeira, que ele chama de felicitas, é uma felicidade imperfeita que a gente pode sim alcançar aqui na Terra através da virtude, da amizade, da filosofia. Mas a felicidade perfeita, a beatitudo, que é a visão da própria essência de Deus e que acalma todos os nossos desejos para sempre, bom, essa já é outra história. Então o ponto central é entender essa palavra, beatitude. Não é só se sentir bem, sabe? É a realização total, completa, o objetivo final da existência humana. E para Tomás, isso consiste na visão direta de Deus, um conhecimento tão íntimo e total que satisfaz de uma vez por todas a mente e o coração. Para explicar por que a gente não consegue alcançar essa beatitude sozinho, Tomás de Aquino usa o que a gente chama de princípio da proporcionalidade. É bem simples, na verdade. A ferramenta precisa ser adequada para o trabalho. E a nossa mente, que é finita, simplesmente não é a ferramenta certa para um trabalho infinito, que é compreender a essência de Deus. E essa analogia aqui é perfeita. Imagina tentar ir para a Lua com uma escada. A gente pode construir a escada mais alta, mais forte, mais tecnológica do mundo. Ela nunca vai chegar na Lua. O problema não é o tamanho da escada, é a natureza da tarefa. Não adianta uma escada melhor, a gente precisa de um foguete. Esse é o tal do teto de vidro metafísico. Nossas capacidades naturais, sozinhas, nos levam até o pico do conhecimento humano, da virtude, mas existe um limite. Para ir além desse teto, para alcançar a felicidade perfeita, a gente precisa de um impulso de fora, algo que eleve a nossa natureza. Para Tomás, esse impulso é a graça de Deus. Mas e o que isso quer dizer para a gente hoje? Essa análise do Tomás de Aquino, feita há 800 anos, revela uma coisa muito profunda sobre a condição humana, sobre essa inquietação que todo mundo sente. Lembra daquele primeiro argumento de que a natureza não cria desejos em vão?
Tomás de Aquino volta para ele de um jeito brilhante. Ele diz que esse nosso desejo infinito não é um defeito de fábrica, pelo contrário, é a prova da nossa grandeza. Mostra que somos capazes de Deus, capax Dei. E essa nossa dependência da graça não é uma fraqueza, mas sim um sinal do nosso destino grandioso, transcendente. A gente vê ecos dessa busca por autossuficiência hoje em dia, por exemplo, no transhumanismo, que tenta encontrar a felicidade suprema através da tecnologia. Na visão de Tomás de Aquino, isso seria como continuar construindo escadas cada vez mais altas, acreditando que uma melhoria quantitativa vai resolver um problema que é, na verdade, qualitativo. É não perceber que o destino exige um outro tipo de viagem. No final, essa análise nos deixa com o grande paradoxo que define a experiência humana. Somos seres finitos, limitados, mas com uma fome insaciável pelo infinito. Um enigma vivo, preso entre a terra e o céu. Isso tudo nos leva à pergunta final. Esse desejo sem limites que a gente sente, essa busca constante por algo mais, será que é uma falha trágica no nosso design? Ou será que é, na verdade, um convite, um espaço vazio deixado de propósito dentro da gente para ser preenchido por algo muito maior? A resposta para essa pergunta talvez defina tudo.